Então, hoje a gente vai dar continuidade ao estudo de Apocalipse. Então, hoje a gente vai entrar no capítulo 6 de Apocalipse. Vamos só relembrar uma coisa aqui muito importante. Lembra quando a gente estudou lá no capítulo 2, o versículo 17? Então, aí lá estava escrito, né, que ao vitorioso darei o maná escondido. E olha só que interessante. Lembra lá que a gente estudou que o povo no deserto, eles recebiam o maná do céu como provisão. Todos os dias eles recebiam o maná do céu. Mas aqui em Apocalipse fala do maná escondido. E o maná escondido, lembra quando a gente estudou lá o tabernáculo? O maná escondido, ele ficava dentro da Arca da Aliança, que ficava dentro do Santo dos Santos, do tabernáculo. E lá dentro da Arca, tinha as tábuas da lei, que estavam gravadas com os 10 mandamentos, tinha a vara do Arão, que floresceu, e tinha o maná escondido. Mas só o sumo sacerdote, que entrava nesse lugar e era só uma vez ao ano. Mas quando Jesus ele se entregou por nós, lembra? O véu se rasgou. E através de Jesus, a gente tem acesso ao Pai, graças a Jesus. Então, o que acontece? Não são todos que conseguem acessar esse maná escondido. Para acessar o maná escondido, você tem que reconhecer o sacrifício de Jesus, né? Porque o véu se rasgou graças à obediência dele. Então, quando você passa a ser adotado como filho, quando você passa a ser cordeiro com Jesus Cristo, você consegue ter acesso a esse maná escondido, né? Que é uma porção especial da graça de Deus. E ela tá aqui escondida, oculta na Bíblia, na palavra de Deus. E a gente tem que buscar até acessar esse maná escondido. Tá aqui na palavra. E para isso a gente tem que ter o quê? Firmada a nossa identidade em Cristo. Então grava aí, gente, sobre o maná escondido, que a gente já estudou lá no capítulo 2, que estava escrito em uma das cartas às igrejas. Lembra que a gente estudou que foram enviadas 7 cartas às 7 igrejas? E a igreja de Pérgamo foi enviada essa carta onde falava que ao vitorioso darei o maná escondido. Só que para acessar esse maná escondido, que é aquela porção especial que está escondido aqui na palavra de Deus, a gente tem que estar firmada a nossa identidade em Cristo. Porque lembra? Todos são criaturas, mas nem todos são filhos, né? Não adianta falar, todos são filhos de Deus. Não, não são todos são filhos de Deus. Todos são criaturas. A gente já falou isso aqui várias vezes. Então, para ser filho, é necessário crer, aceitar Jesus publicamente e nascer de novo. Tá lá escrito na palavra de Deus, aquele que crer e for batizado será salvo. E quando você nasce de novo, você tem uma nova identidade, porque daí você passa a ser adotado. Você passa a ser co-herdeiro com Jesus Cristo. Então, ao ser batizado, você nasce de novo. E ali, junto com você, nasce também a fé, né? Você passa a ser um bebê na fé. Porque aquele momento que você desce nas águas, aí quando você levanta, tem até aquele louvor que algumas igrejas cantam, né? Eu nasci de novo, nasci de novo. Porque quando você mergulha nas águas, o velho homem fica ali. Quando você levanta, você nasce de novo e você passa a ser um bebê na fé. E ali inicia a sua caminhada de fé, né? É ali que começa a caminhada de fé. Por isso que esse passo é tão importante. E o que acontece? Você acaba pecando quando você dá ouvidos à voz do inimigo e você não cumpre com os princípios bíblicos. É como se você quisesse pular etapas, né? Olha só o quão que é importante você ter primeiro a sua identidade firmada em Deus para você ter acesso ao maná escondido. Jesus, ele foi batizado nas águas por João Batista. Lembra que a gente estudou lá em Mateus? E naquele momento foi quando o Espírito Santo ele desce do céu como uma pomba, ou seja, numa rasante, né? Desce como uma pomba, numa rasante. E naquele momento Deus Pai diz: esse é meu filho amado que me dá grande alegria. Essa é a versão NVT que a gente estudou. E só depois do batismo de Jesus que ele foi levado ao deserto para ser tentado por Satanás. Lembra? Depois ele passou 40 dias no deserto, mas isso só aconteceu depois do batismo dele. E só depois disso que você vê Jesus dialogando com Satanás no deserto sobre a palavra, porque Satanás via tentar ele.
mas ele falava a palavra. Só que Jesus rebatia com a palavra de Deus, porque Satanás conhece perfeitamente a palavra de Deus. E por quê? Porque só depois do batismo que Jesus ele recebeu a autoridade do céu, né? E chega um momento ali do diálogo que Jesus falou, né? Chega, tô batendo muito boca aqui, discutindo a palavra. Chega uma hora que Jesus dá a ordem, né? Sai daqui, Satanás. Que é lá em Mateus 4:10, que a gente já estudou. E naquele mesmo momento, Satanás se retirou, porque a autoridade espiritual foi exercida na terra. Jesus deu uma palavra e Satanás obedece, porque Jesus era a autoridade espiritual exercida na terra, porque ele cumpriu com princípios, porque ele obedeceu em todos os detalhes ao Pai. Ele sabia que ele era o Deus Filho, mas ele se submeteu ao Pai em todos os detalhes. E a autoridade foi exercida sobre ele quando o Espírito Santo desceu ali no momento do batismo dele, desceu como um pombo, uma pomba, né, que vem rasante, desce e ali foi exercida a autoridade de Jesus sobre a terra. Porque antes disso, a gente não vê nada relatado que Jesus guerreou, dialogou com o inimigo, não, porque ele ainda não tinha a autoridade sobre ele. Então, se Jesus, né, naquele momento que recebeu a autoridade, que foi firmada a autoridade sobre ele, imagine a gente, né, um Hélice mortal. Então, a gente tem que se atentar à palavra e sempre se esforçar para ser cada vez mais obediente. E quando nós estamos nessa passagem de Mateus, eu falei para vocês também, nesse mesmo vídeo, eu não sei se você que está assistindo agora no YouTube, eu não sei se você já assistiu esse vídeo, é lá de Mateus, deixa eu ver aqui, é o nosso estudo de Mateus capítulo 4, depois entra aí no YouTube, acha esse vídeo e assiste, porque quando a gente estava falando sobre isso, estudando sobre esse capítulo de Mateus, eu falei sobre aquele versículo de Tiago, capítulo 4, versículo 7, onde diz, submetam-se a Deus, resistam ao diabo e ele fugirá de vocês. Eu frisei sobre esse versículo, por quê? Porque mostra naquela passagem que Jesus, ele se submeteu a Deus. Ele obedeceu a Deus em tudo, ele cumpriu com todos os princípios. Ele resistiu às tentações de Satanás no deserto porque ele se submeteu a Deus. Então ele conseguiu resistir. E o diabo bateu em retirada. Então Jesus ele resistiu guerreando a palavra, porque ali ele ficou dialogando com Satanás sobre a palavra. Né? Porque, gente, presta atenção, Satanás era o anjo de luz, ele era Lúcifer. Né? Só que ele se rebelou contra Deus no céu, né? Ele estava se achando, conseguiu convencer lá 1/3 dos anjos para ficar a favor dele, porque ele achava que ele podia ser superior a Deus. Ele achava que ele não precisava mais se submeter a Deus. E para que ele fosse expulso do céu, os anjos tiveram que guerrear, os anjos tiveram que expulsar Satanás, porque ele não saía na boa. Ele não entendia sobre isso, ele teve que ser expulso. Assim como aqui na terra, nós que temos identidade em Cristo, temos autoridade para poder guerrear e expulsar ele da nossa casa, da nossa família, do nosso trabalho, da onde quer que ele esteja. E a gente tem que parar de se iludir achando que na nossa casa não tem presença do inimigo. Tem, gente, porque a guerra não é contra carne, não é contra as pessoas, é contra principados e potestades que estão por aqui rondando e tentando fazer com que as pessoas não cumpram os princípios de Deus, dizendo que é tudo historinha. Não, você não precisa cumprir, mas para subir de nível no relacionamento com Deus, para ter intimidade, a gente precisa subir os degraus da fé, a gente precisa subir os degraus da obediência a Deus, para que cada vez mais a gente tenha entendimento e autoridade em Jesus para guerrear contra Satanás aonde a gente estiver. Este é o papel do cristão. Você se aprofunda na palavra é para isso. Não é só para adquirir conhecimento e depois esquecer, porque a nossa memória é curta, né? Não colocar em prática e não usar isso para poder guerrear contra o inimigo. A palavra é para ser ali, é para você usar ela para você como escudo, é para você guerrear contra o inimigo. E por isso que é tão importante também você permitir que o Espírito Santo te convença do pecado, porque senão Satanás ele vai rir da sua cara.
Você tem que ser convencido do pecado todos os dias. Não é ficar pensando no outro. Olha, o outro poderia estar ouvindo isso porque fulano, porque ciclano tá fazendo tudo errado. Não, é você. Gente, o arrebatamento é individual, a salvação é individual. E você tem que querer ser transformado. Não é pensando no outro, é pensando em você. E a palavra, eu acho que a gente mais usou durante todos esses estudos foi transformação, né? A gente tem falado muito sobre isso. E cada vez que eu falo sobre isso, sai aqui da minha voz e entra no meu ouvido e vem na minha mente e no meu coração. E eu peço para Deus, me transforma, Senhor. Eu não posso mudar ninguém. Eu não posso fazer com que as pessoas queiram ser transformadas, mas eu assumo que eu sou falha e pecadora e todos os dias eu quero que o Espírito Santo me convença do pecado. Eu quero ser transformada todos os dias. E se as pessoas que convivem com você, se elas não quiserem, não tem nada que se possa fazer. Mas você na sua casa pode guerrear. Porque se você cumpre com os princípios, você tem autoridade em Deus, você tem identidade em Deus para guerrear contra o inimigo na sua casa. E você vai guerrear, 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 mesmo que ninguém colabore na sua casa, mesmo que ninguém queira ter um posicionamento na sua casa. Mas você vai guerrear todos os dias. E vai chegar uma hora que Satanás vai pensar, não, essa daí dá muito trabalho, eu vou para outra casa ali que deve ser mais fácil, que eu tô cansada. Porque essa daí, ela tá guerreando muito de frente, é melhor eu deixar eles aí de lado e ir para outro lado que é mais fácil. E ele sempre vai entrar no lar que é mais fácil, onde tem brecha, onde as pessoas acham que não existe mundo espiritual. Ah, não tem nada disso não, vamos continuar nossa vidinha. A gente está estudando agora o Apocalipse, que é o juízo de Deus sobre a terra, né? E vocês acham mesmo que todos são filhos de Deus e que todos serão salvos e serão livres do juízo de Deus? Não, não será. E é isso que a gente está estudando e a gente está aprendendo. Então a gente tem que entender que desde agora, desde sempre, a gente precisa ter posicionamento. E nós precisamos cumprir com todos os princípios bíblicos. Tudo que a gente estudou até agora tem que ser colocado em prática. Não basta só ler, né? A gente tem que tomar aquela atitude. A gente tem que fazer com que toda essa leitura, ela fique penetrada em nossas células, para que a gente obedeça a Deus, né? Para que vire um hábito obedecer a Deus. A gente não pode se deixar abater e ser enganada pelo inimigo. Tem que cumprir exatamente todos os princípios. É para você subindo de nível. Então, gente, vamos ficar firme aí. Todos os dias na sua casa, no seu devocional da manhã, já ora, já começa a guerrear e vocês têm que profetizar e falar. Satanás, sai da minha casa, arreda-te daqui, bate em retirada, porque aqui eu sou filha do Deus Pai, eu sou co-herdeira com Jesus Cristo. Todos os dias o Espírito Santo me convence do pecado. Eu quero ser transformada, eu cumpro com os princípios bíblicos, pois aqui você não vai ficar. Bate em retirada em nome de Jesus, eu tenho autoridade em nome de Jesus. Quando você coloca isso na prática, ele vai embora. Não adianta ficar discutindo com o marido, com os filhos, não adianta. A gente já tem um certo nível de entendimento. A gente tem que guerrear no mundo espiritual e aos poucos a gente vai percebendo o agir de Deus na nossa vida, porque daí os anjos, eles virão a nosso favor. Porque nesse mesmo capítulo de Mateus, né, que fala quando Jesus está cansado ali de dialogar com Satanás, né, ele fala, retira-se daqui, e Satanás, ele bate retirada, ele sai fora. Só que depois desse versículo, olha só que interessante que fala, ó, esse daí é o capítulo 4, o versículo 10, né, que Jesus fala, saia daqui, Satanás, e pronto, ele bate retirada. Aí no versículo 11, olha só o que diz, então o diabo foi embora, e os anjos vieram e serviram a Deus. Os anjos vieram e serviram a Deus quando? Quando Satanás já tinha ido embora. Então a gente tem autoridade no nome de Jesus. E o mundo espiritual vai começar a agir em nosso favor, nos convencendo do pecado, transformando a nossa vida, dando livramento para a gente, para os nossos familiares, limpando e purificando a nossa casa. Mas para isso a gente precisa aprender a obedecer os princípios de Deus. A gente precisa se sujeitar a Deus. Tem que se submeter, tem que prestar atenção nessa primeira palavra. Para ter autoridade, você tem que se submeter a Deus, senão você não vai ter. Jesus teve que se submeter a Deus. Quem dirá nós? Então a gente tem que prestar atenção e tem que obedecer, gente, porque o fim dos tempos está chegando. E a gente vai ver agora
que a gente vai falar agora das coisas que vão acontecer e agora é só o começo. É o começo da tribulação e muita coisa ruim vai acontecer. Imagine quando chegar a segunda parte, né, que é o segundo 3 anos e meio. Imagine só o caos que vai ser. Então lembra, nós estamos no período da Era da Graça, certo? Nós somos favorecidos, privilegiados, estamos na Era da Graça. É onde podemos se arrepender dos pecados, é onde podemos ter as vestes limpas e purificadas pelo sangue de Jesus. Então vamos aproveitar essa oportunidade. Vamos aproveitar para que a gente possa ser arrebatado. Eu creio. Gente, eu não sei se todas congregam em uma igreja, se todas cumprem com os princípios. Mas presta atenção, gente. A gente estudando Apocalipse, a gente vai perceber que é muito importante você fazer parte de um corpo. O corpo de Cristo. É a igreja aqui na Terra. É importante você fazer parte de um corpo, você fazer parte da união ali dos irmãos. Juntos somos mais fortes, em oração, em tudo. Temos que nos unir. Esse grupo aqui de estudo já é um grupo. Nós juntos aqui estamos aprendendo, estamos nos fortalecendo na palavra. Mas também é importante que vocês façam parte de uma igreja. Então, se você ainda não faz parte de uma igreja e você quiser fazer parte da igreja onde eu congrego, você será bem-vindo. Eu moro em Santo André. Mas você pode fazer parte também de modo online. Tem algumas pessoas que congregam na nossa igreja, mas à distância, porque eles não conseguem vir. Os cultos da igreja acontecem de domingo às 10h30 da manhã. E ele é passado de maneira online. Então, quem não pode estar presente é só entrar no YouTube, na página da igreja, que vai conseguir ali ter acesso online para poder assistir aos cultos. E aí, se você quiser participar, se puder vir, se você ainda não for batizado, se você quer ter um posicionamento, um compromisso com Deus, começar do início, nascer de novo, para você nascer ali, ser um bebê na fé, aquele que crer e for batizado, gente. Você tem que crer, você tem que ter noção, você tem que querer começar ali o seu passinho de fé, para você poder ir crescendo na fé. Então, aquele que quiser e não tiver ainda uma igreja perto da sua casa, que você congrega, se você quiser participar, você será bem-vindo. Aí o que acontece? Querendo participar, a pastora Giovana, que é a minha pastora, ela vai entrar em contato com você, perguntando se você quer. Aí pelo menos uma vez, quando tiver o batismo, você vir até aqui para ser batizado. Depois você pode acompanhar os cultos de maneira online. E aí você passa a pertencer ao grupo de WhatsApp da igreja. Porque lá a gente fala com tudo. Esses tempos atrás mesmo, o meu filho Theo, ele ficou doente, ele ficou mais de 30 minutos em convulsão. Eu fiquei ali desesperada, aflita, eu não tinha nem palavras para orar, porque eu não sabia, ele não conseguia, ele não parava, ele estava em convulsão, tremia, babava e não parava. Aí nos primeiros 10 minutos eu ajoelhei lá no hospital e comecei a orar, mas não saía. Sabe quando não sai? Sabe aqueles gemidos inexprimíveis? É isso, porque não saía. Aí o que eu fiz? Peguei o celular, mandei no grupo da igreja. Eu falei, gente, por favor, orem. Mandei pra minha sogra, pra minha mãe, pra todo mundo no grupo da igreja. Orem, gente, orem, porque não tem nada que a gente possa fazer. Vamos orar pelo Theo. E naquele momento que eu mandei no grupo da igreja, todo mundo escrevendo lá, orando, orando, orando. É como se eu sentisse um exército do Senhor se levantando a favor do meu filho. E ali eu sentia paz. Sabe, o meu corpo estava meio agitado, a minha alma estava totalmente aflita, mas o meu espírito estava em paz, porque eu sabia que no mundo espiritual ali estava sendo movimentado a favor do meu filho. Então, olha o quão é importante você pertencer a um corpo, você tá ali fortalecido em oração, na palavra com este corpo, é importante. Então, se você quiser fazer parte da igreja, da Yacht Church, ABC, depois me manda mensagem que eu peço para a pastora Giovana entrar em contato com vocês. E aí vocês podem participar do grupo de WhatsApp da igreja, onde ali todo dia também ela manda o devocional, que é o mesmo devocional que eu encaminho para vocês no grupo, mas ali vocês vão ter um contato mais próximo com ela, porque ela é pastora, ela cuida muito bem das suas ovelhinhas. Eu gosto muito, gente, eu gosto muito mesmo. E eu gostaria de compartilhar isso com vocês para aquelas pessoas que ainda não têm uma igreja onde vocês congregam, tá bom?
Essa é uma das opções. Outra opção é escolher uma igreja perto da sua casa, uma igreja que pregue a palavra, né? Onde você vê ali que é uma igreja Filadélfia, que prega a palavra. Não é uma igreja onde você vai com passar a mão na sua cabeça, mas faz parte da igreja de Laodiceia. Não, porque essa daí não vai ser arrebatada, né? Agora, com o conhecimento que a gente tem que prestar atenção para pertencer a um corpo sério, uma igreja séria, né? Mas com certeza tem aí na cidade onde você mora, com certeza tem, gente, é só procurar. Vamos lá, então. Ó, então a gente tá agora em Apocalipse capítulo 6, certo? Relembrando, nós já estudamos o capítulo 1, 2 e 3, que eram as cartas das igrejas, ok? Já estudamos o capítulo 4 e 5, que é onde falava da igreja no céu, ok? E agora nós estamos entrando no capítulo 6, aonde vai falar do período de tribulação. É aqui que nós estamos. O período de tribulação vai ser relatado no capítulo 6 ao 19. Nós estamos agora no início, no capítulo 6. Olha só, Jesus é aquele que detém o livro. Só ele é digno de abrir o livro. Só ele. E ele vai abrir esse livro para poder liberar o juízo sobre a terra. Então é o inimigo que vai trazer o juízo sobre a terra? Não. É o próprio Jesus. Ele vai abrir o livro e cada selo que ele tirar é um juízo que vai ser liberado contra a terra, vai ser enviado aqui para a terra. Lembra, gente, a mesma história aconteceu com Noé. Noé falou, o povo caçoou da cara dele, achou que não era verdade. Ele sozinho com a família construiu a arca e só ele e a família dele foram salvos. O resto ficou caçoando e morreu afogado. Depois aconteceu a mesma coisa com as pragas do Egito, lembra? Foram liberados, Deus liberava as pragas do Egito, era o juízo de Deus sobre aquele lugar. E a mesma coisa vai acontecer no Apocalipse. Então nós já sabemos que serão 7 anos de tribulação, e nesses 7 anos serão divididos em 3 partes. Primeiro vai ser a abertura dos selos, que é onde a gente vai estudar agora, certo? A abertura dos 7 selos. Os 4 primeiros selos são os cavaleiros do Apocalipse, que a gente vai ver agora. A segunda parte é as trombetas tocadas, que a gente vai ver depois. A terceira são as taças derramadas, que depois iremos ver. Lá em Mateus capítulo 24, nós já estudamos sobre os acontecimentos futuros, lembra? E lá fala do período das dores de parto que antecedem a abertura do selo. Os selos ainda não foram abertos. Nós estamos no período das dores de parto. Estamos no período da era da graça, gente. Era da graça. Dá tempo de se arrepender e de ter um posicionamento com Deus. E é o período que nós estamos vivendo, porque lá em Mateus 24 não falava dos falsos cristos, dos profetas, não falava do engano. Gente, é a igreja de Laodiceia. Quantos falsos profetas não tem? Quantas pessoas que estão aí distorcendo a palavra e falando do engano? Só falam para você de teoria da prosperidade. Só fica falando um monte de coisa, mas não prega a palavra, não prega a verdade. Que a verdade é que você precisa ser transformado e se arrepender dos pecados todos os dias. Essa é a verdade. Essa é a verdade, porque a gente precisa se preparar, né? A Bíblia é o manual de instrução, onde a gente tem que ler e seguir as instruções. E Deus deixou aqui pra gente escrito o livro da revelação, que é o Apocalipse, para que a gente pudesse se preparar. Lembra de todas as parábolas que a gente já estudou, gente? Todas aquelas parábolas, tudo apontava aqui para os fins dos tempos. Ó, lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 3, diz: quando as pessoas disserem, está tudo em paz e seguro, então o desastre lhes sobrevirá tão repentinamente como iniciam as dores de parto de uma mulher grávida, e não haverá como escapar, porque ninguém sabe o dia e a hora, certo? Ninguém sabe exatamente o dia e a hora, mas a gente sabe discernir qual que é o período que estamos, porque está tudo relatado na Bíblia, a gente sabe que está chegando, o dia e a hora ninguém sabe, mas nós sabemos que está por vir, porque nós discernimos o período de acordo com tudo que está escrito aqui na palavra. Lá em João, capítulo 5, versículo 43, eu vim em nome do meu Pai e vocês me rejeitaram. Lembra dos judeus? Se outro vier em próprio nome, vocês o receberão. Quem é o outro aqui que diz? Aqui não fala no plural, aqui fala do outro. É o anticristo, porque o anticristo, ele vai vir, vai ser o primeiro cavaleiro e ele vai conseguir a paz entre os judeus, cristãos e os muçulmanos. E os judeus serão enganados, eles não receberam a Jesus, eles rejeitaram. E vão receber o anticristo, né? Vão ser completamente enganados. Então, olha só, capítulo 6, Apocalipse, versículo 1. Aqui, então, o cordeiro começa a abrir os selos. Aqui, versículo 1. Enquanto eu observava,
Aqui é João falando, certo? O cordeiro abriu o primeiro dos 7 selos do livro. Então ouvi um dos 4 seres vivos dizer a voz de trovão: venha. Lembra que a gente falou sobre esses seres vivos, né? Alguns teólogos falam que são querubins, que eu já falei para vocês, né? E a gente não sabe ao certo o que é, porque eles tinham muitos olhos, eles refletiam ali as versões de Jesus. A gente não sabe ao certo, né, como são. A gente só sabe que lá está relatado anjos e esses seres vivos, que algumas versões estão até como seres viventes, ou pode até estar com querubins, tá? Enfim, mas eles estão aqui. E ali, ó, o cordeiro, ele abriu o primeiro dos 7 selos do livro, e aí então ouviu a voz de um desses seres vivos, que dizia, como um trovão, ele dizia, venha. Então Jesus, ele abriu o primeiro selo, e esse ser vivo, ele gritava, venha, como se estivesse dando a ordem, aí o cavaleiro ia ser liberado. Versículo 2, quando olhei, vi um cavalo branco, seu cavaleiro carregava um arco, e sobre a sua cabeça foi colocada uma coroa. Ele saiu batalhando para conquistar vitórias. Quem é esse primeiro cavalo, gente? É o anticristo, não é Jesus. A gente vai ver mais pra frente que Jesus também virá montado no cavalo branco, mas são outras características, tá bom? Aqui o Jesus está lá, abrindo os selos, e o ser vivente está gritando, como uma voz no trovão, venha. E aí esse cavaleiro, ele é liberado. Esse cavaleiro, gente, ele vem carregando um arco, mas esse arco tá sem flecha. Por quê? Porque ele vem com um discurso de paz. Então, ele vem com um discurso de paz. Inicialmente, ele não vem ali para uma batalha, para uma guerra, né? Ele vem ali tentando promover a paz. E ele saiu batalhando para conquistar vitórias, né? Na cabeça dele tem uma coroa, se acha o rei. E aí ele vai governar, porque muitos acreditarão no anticristo e de fato ele tem uma coroa, porque ele vai governar durante esse período na terra, sobre o período da tribulação. Versículo 3, capítulo 6. Quando o cordeiro abriu o segundo selo, ouvi o segundo ser vivo dizer, venha. Então surgiu um cavalo vermelho, seu cavaleiro recebeu uma grande espada e autoridade para tirar a paz da terra. E houve guerra e matança em toda a parte. Então, olha só, o primeiro cavaleiro, o anticristo. Logo em seguida, foi liberado o segundo cavaleiro, que é esse vermelho. Esse cavaleiro, ele recebeu uma grande espada e autoridade para tirar a paz da terra. E houve guerra e matança em toda parte. Hoje, a gente já ouve em toda parte guerra e matança. Mas, gente, aqui vai ser muito pior do que tem hoje. Vai ser o pior momento da humanidade. Então, com o segundo cavaleiro, vai ocorrer guerras, vai ocorrer destruição geral, porque quando a gente assiste esses vídeos que mostram a realidade desses países que vivem em guerra, o que a gente vê? É fome, são casas destruídas, tudo destruído, tudo destruído. Imagina esse cavaleiro sendo liberado sobre a terra. Então, gente, em tempos de guerra que vai acontecer no mundo todo, não vai ter como semear, porque em tempos de guerra não tem como semear. Então, você imagine a situação que vai estar de escassez de alimentos. Imagine a guerra que vai ser por causa de alimentos. Gente, se na pandemia que a gente teve, né, já foi uma prévia do povo indo no mercado, às vezes brigando por papel higiênico, brigando por álcool em gel, porque vai acabar brigando para conseguir abastecer o carro e colocar gasolina. Vocês imaginem quando esses cavaleiros forem liberados. Capítulo 6, versículo 5. Quando o cordeiro abriu o terceiro selo, ouvi o terceiro ser vivo dizer, venha. Quando olhei, vi um cavalo preto, seu cavaleiro tinha na mão uma balança. Gente, aqui é João relatando a visão que ele está tendo. Então, presta atenção, esse aqui é o terceiro cavaleiro, é o cavaleiro preto, e na mão dele havia uma balança. Olha, eu até coloquei essa figura, essas imagens eu tirei da inteligência artificial que eu achei na internet, tá? Não é certeza se é isso, mas é uma figura representativa, né? E aí mostra que tem essas balanças aí, junto com esse cavaleiro no cavalo. E aí no versículo 6, capítulo 6, e ouvi uma voz dentre os 4 seres vivos dizer, uma medida de trigo ou 3 medidas de cevada custarão a um salário de um dia, mas não desperdice o azeite nem o vinho. Então você imagina, gente, como que vai estar o preço dos alimentos? Vai estar tudo escasso. Então, aquilo que tiver, todo mundo estar em cima e vai ser tudo um absurdo. Vai ser um período de muita fome, vai ser escassez de alimentos.
Aí agora capítulo 6, versículo 7. Quando o cordeiro abriu o quarto selo, ouvi o quarto ser vivo dizer, venha. Quando olhei, vi um cavalo amarelo. Seu cavaleiro se chamava Morte, e o mundo dos mortos o seguia. Eles receberam autoridade sobre 1/4 da terra para matar pela espada, pela fome, pela doença e por meio de animais selvagens. Olha só, nessa imagem que eu coloquei esse cavaleiro branco porque eu não achei esse amarelo em nenhuma figura legal da inteligência artificial pela internet. Por que eu coloquei esse? Porque tem algumas versões que fala que esse cavaleiro, ele era descorado, né? Então é como se fosse aí, essa cor, descorado. E também, gente, o pastor Lamartine, que eu assisto bastante vídeos dele explicando sobre o Apocalipse, eu assisto dele e de outros vários pastores, mas ele tem uma parte que ele fala que na tradução dessa palavra da cor desse cavaleiro, na verdade a tradução correta seria cavalo verde, mas como não existe esse cavalo verde, na hora de colocaram amarelo, porque cavalo meio pardo amarelo existe, e por isso que não colocaram verde. Mas ele fala que na língua original, como foi escrito, se fosse traduzir o correto, seria cavalo verde. Então eu já ouvi ele falar nisso sobre esse cavalo verde, outros eu ouço falar que a cor desse quarto cavalo é descorado, e também nessa minha versão aqui tá dizendo que o cavalo seria amarelo. Então esse quarto cavalo ele vai trazer grandes pandemias, imagine, grandes pandemias no plural, já não basta essa que a gente já vivenciou. Mais invasão de animais selvagens. E olha só, hoje pela internet a gente vê, né, algumas pessoas que falam lá de outros países, de alguns crocodilos que invadem as casas deles, né? Cobra, porco selvagem e canguru, né? Vários animais aí que invadem as casas. Mas aqui tá falando, gente, que será a invasão de animais selvagens. Então imagine só algo horrível esse cavalo vai trazer, né? Algo horrível e descontrolado. Muito pior daquilo que a gente já viu. E olha que já tem muita maldade nesse mundo, hein? Quanta coisa ruim que acontece. Hoje com a internet a gente consegue ter acesso a muitas informações. Mas vocês imaginem que isso daqui, só esses primeiros 4 cavaleiros, tá? Que são só o começo da tribulação, ainda nem chegou na grande tribulação. Então imagine só o caos que vai ser esse período na Terra. Ainda no capítulo 6, versículo 9. Quando o cordeiro abriu o 5º selo, vi sobre o altar as almas de todos que haviam sido mortos por causa da palavra de Deus e por seu testemunho fiel. Então, olha só. Quando o cordeiro abriu o 5º selo não liberou mais cavalos. Só foram nos 4 primeiros selos, liberaram 4 cavaleiros, cada um montado num cavalo. Agora não, chegou no 5º selo. Que João relata, vi sobre o altar as almas de todos que haviam sido mortos por causa da palavra de Deus e por seu testemunho fiel. Clamavam ao Senhor em alta voz e diziam, ó soberano Senhor, santo e verdadeiro, quanto tempo passará até que julgues os habitantes da terra e vingues o nosso sangue? Então aqui é quem? São os mártires, aqueles que morreram em nome de Jesus. Versículo 11. Então, a cada um deles foi dada uma veste branca, e lhes foi dito que descansassem mais um pouco, até que se completasse o número de irmãos, seus companheiros no serviço, que se juntariam a eles depois de serem mortos. Então, olha só, gente, vamos observar. Na abertura aqui do 5º selo, não teve mais o ser vivo dizendo venha, né? Não foi mais liberado o cavalo. E foi essa visão que João teve. Então, aqui, nesse 5º selo, o que vai ser liberado? É a abertura da perseguição contra aqueles que estão aqui na terra. Vão ser os mártires, né? Aqueles que não foram arrebatados. Lembra, gente, da parábola das 10 virgens que a gente estudou? Lembra? Eram as 10 virgens. Só 5 estavam prontas. Só 5 eram prudentes. As outras 5 foram insensatas e elas ficaram. Né? Elas ficaram. Então não quer nem dizer que você pertence a uma igreja, que você pertence ao corpo, que você vai ser arrebatado. Certo? A gente tem que entender que assim como Jesus se submeteu a Deus, nós temos que se submeter a Deus. Mas não basta você crer, não basta você ser batizado, não basta você, né, nascer de novo, não basta você pertencer ao corpo. A gente tem que ir subindo, subindo e subindo de nível, gente, porque os arrebatados são os escolhidos, são os separados.
Então vocês imaginem, né? Vai ser uma pequena quantidade. E nós temos que se esforçar, se submeter a Deus para que nós sejamos os arrebatados. Tem até alguns filmes apocalípticos que mostram, né? Que ficaram alguns pastores, por exemplo, na terra. Ficaram alguns pastores. Por quê? Porque nem todos serão arrebatados. Porque é Deus que sonda os nossos corações. É Deus que sabe se todos os dias você permite que o Espírito Santo te convença do pecado. Se você permite a transformação de dentro para fora. Então, a salvação, o arrebatamento, ele é individual. Por isso que você tem que focar e pedir para você ser transformado. Esquece o outro. Você pode orar e interceder por outro, mas você não tem o poder de convencer o outro do pecado. É só o Espírito Santo que tem esse poder. Por isso que a gente tem que guerrear com autoridade em nome de Jesus nos nossos lares. A gente tem que andar no caminho para os nossos filhos observarem a gente no caminho, querer seguir o caminho. Não importa o que você fez de errado lá atrás, não importa. Todos somos pecadores. O importante é a partir de agora a gente tomar consciência e se esforçar ao máximo para ser obediente a Deus, para todos os dias o Espírito Santo nos convencer de tudo aquilo que a gente está fazendo errado, gente. Em todas as parábolas, em tudo que a gente estudou até agora, a gente sabe que não serão todos os arrebatados, né? Mas cumprir os princípios bíblicos é o básico. Então você imagine a maioria que se diz cristão, mas não cumpre nada de princípio bíblico, nada. Qual que é a chance? Eu e você, a gente não pode dizer, né? Porque nós não somos juízes, não somos nós que determinamos. Mas a Bíblia é bem clara que tem que cumprir, tem que se submeter a Deus. Não tem outro jeito, gente. Não tem outro jeito. Então, olha só. Eu expliquei para vocês quando eu comecei a falar sobre Apocalipse que a minha visão é pré-tribulacionista. Então, nesses versículos aqui, eu penso da seguinte forma. Eu penso que lá nos primeiros capítulos, quando João teve aquela visão diante do trono, ali ele teve a experiência do arrebatamento, assim como os escolhidos serão arrebatados. Lembrem-se que você que decide se você será escolhido ou não. Você não é predestinado a ser escolhido, não, é você que decide. É você que decide se você estará com as vestes brancas da purificação. Você tem que aceitar Jesus, porque é só o sangue de Jesus que limpa as nossas vestes. Nada mais consegue limpar as nossas vestes. Então, olha só, é essa a minha visão, é pré-tribulacionista. Então, na minha visão, eu creio que neste momento, os arrebatados já estão lá diante do trono. Estão lá, vivenciando tudo e vendo tudo assim como João viu. E aquelas pessoas que não foram arrebatadas, mas que são cristãos, estão aqui na Terra. Você imagine o número, né? A quantidade de pessoas que ficarão na Terra, certo? E aí essas pessoas que estão aqui e não negarem a Jesus, morrerem, essas pessoas que morrerem em nome de Jesus, serão os mártires, certo? Então, na minha visão pré-tribulacionista, essas pessoas aqui nessa passagem são os mártires, aqueles que não foram arrebatados, aqueles que ficaram na terra, mas estão aqui morrendo e aguentando firme em nome de Jesus, porque daí eles se deram conta. Meu Deus, houve mesmo um arrebatamento. O mundo inteiro vai estar falando que as pessoas foram abduzidas pelos ETs. Mas aquelas pessoas que são cristãs, elas saberão, elas vão se ligar. E na hora ali elas vão se arrepender, elas têm conhecimento da Bíblia, elas oram, elas pertencem até uma igreja. Então ali elas vão se unir, vão se tornar os mártires, vão ser a resistência, eles vão resistir ao diabo aqui na terra nesse período de tribulação. E para quem tem a visão pós-tribulacionista, vai falar que esses daqui são todos da igreja, tá bom? Mas eu sinceramente não creio, porque a gente vai estudar e vai entender qual diferença então que vai ser para aqueles que todos os dias procuram ser transformados e permitem que o Espírito Santo te convença do pecado. Aqueles que querem subir de nível, aqueles que são obedientes, aqueles que abrem mão das coisas do mundo para permitir que as coisas de Deus aconteçam na vida deles. Qual vai ser a diferença? Então eu creio mesmo na visão pré-tribulacionistas, que as pessoas que estiverem no caminho da santificação, essas serão arrebatadas, e muitos outros cristãos ficarão na terra. Tá bom? Mas ao certo nós só saberemos quando chegar a época. E vamos orar e torcer para que a igreja, né, os que estão ali com as vestes da santificação, para que eles sejam arrebatados antes, né, gente? E vamos fazer o esforço para pertencer a esse grupo, para sermos arrebatados. Ainda dá tempo, a gente está na era da graça, dá tempo. Ainda no capítulo 6, versículo 12. Enquanto eu observava, o cordeiro abriu o 6º selo.
E houve um grande terremoto, o céu ficou escuro como um pano negro e a lua inteira se tornou vermelha como sangue. Então as estrelas caíram do céu como figos verdes de uma figueira sacudida por um forte vento. O céu foi enrolado como pergaminho e todas as montanhas e ilhas foram movidas do seu lugar. Imagine só. Então os reis da terra, os governantes, os generais, os ricos, os poderosos, os escravos e os livres, todos se esconderam em cavernas entre rochas das montanhas. E gritaram às montanhas e às rochas: caiam sobre nós, esconda-nos da face daquele que está sentado no trono e da ira do Cordeiro. Porque, gente, você tem a sua identidade em Cristo, você se submetendo a Deus, você tem autoridade contra Satanás. Mas quem é que pode contra a ira do Cordeiro? Ninguém. Ninguém pode contra a ira do Cordeiro. Esse versículo aqui, ó, 15, que fala que eles vão se esconder entre cavernas e rochas das montanhas, pode também ser considerado como bunkers, né? Tem vários vídeos agora na internet de vários países de pessoas falando que os presidentes dos países estão falando que é para fazer a manutenção, para fazer as aberturas dos bunkers, que é para se preparar. Ninguém sabe o que está por vir, ninguém fala direito, né? Mas tem várias nações já se preparando, né? Não exatamente para esses versículos do Apocalipse, porque eles não têm consciência disso, gente. Mas com certeza já está acontecendo, a gente já está nas dores de parto. E aí, olha só, tudo isso que foi relatado aqui, né? Ó, céu como figos verdes de uma figueira sacudida com um forte vento, né? Que as estrelas caíram do céu. Isso aqui vai ser a chuva de meteoros, vai ter vulcão em erupção, vai ser grandes terremotos, não são esses terremotos que nós tivemos até hoje, serão grandes terremotos, vai ser uma desordem total. Tudo ao mesmo tempo no mundo todo. Aí, gente, acaba o capítulo 6. No capítulo 7, nós vamos falar da próxima vez, porque hoje nós vamos começar e terminar sobre a abertura dos selos. E a abertura do último selo, que é o 7º selo, tá aqui no início do capítulo 8, tá nessa primeira parte. Então, olha só, agora capítulo 8, Apocalipse. O Cordeiro abre o 7º selo, versículo 1. Quando o Cordeiro abriu o 7º selo, houve silêncio no céu por cerca de meia hora. Gente, houve silêncio no céu por cerca de meia hora. Só que a gente sabe que no céu não é o tempo aqui como na terra, né? Então vamos lá, versículo 2. Viu 7 anjos que estão de pé diante de Deus, e a eles foram dadas 7 trombetas, que daí vai entrar depois a próxima fase, que são as trombetas. Então veio outro anjo com um incensário de ouro e ficou em pé junto ao altar. Recebeu muito incenso para misturar as orações do povo santo como oferta sobre o altar de ouro diante do trono. Lembra que a gente já falou que as nossas orações, elas sobem ao trono. Versículo 4. A fumaça do incenso misturada às orações do povo santo subiu do altar onde o anjo havia derramado o incenso até a presença de Deus. Então o anjo encheu o incensário com fogo do altar e lançou sobre a terra. E houve trovões, estrondos, relâmpago e grande terremoto. Então olha só, houve silêncio por 30 minutos. Mas no céu não corre o tempo como aqui na terra. Então daqui a gente pode deduzir que João, ele estava aqui na terra e ele teve uma visão da terra para o céu. Porque mostra que ele aqui na terra, ele percebeu que as pessoas estavam tão atordoadas que elas pararam de orar. Elas estavam tão aflitas que elas não conseguiam mais orar, elas pararam. E por isso que houve silêncio no céu, porque o nosso clamor, a nossa oração, ela sobe. Né? O mundo espiritual se movimenta e naquele momento houve silêncio aqui na terra por 30 minutos porque ninguém mais conseguia orar nem clamar a Deus naquele momento, né? E depois, quando voltaram a orar e a clamar, os anjos pegaram aquelas orações e ofereceram diante de Deus, né? Que daí são esse último versículo. Então o anjo encheu o incensário com fogo do altar e lançou sobre a terra, e houve trovões, estrondos, relâmpagos e grande terremoto. É isso, gente. A gente vai terminar por aqui. Essa aqui é a primeira parte do capítulo 8, onde encerra a abertura de todos os selos. Esse aqui é o 7º selo. Gente, lembra da parábola do cordeiro que a gente estudou já lá em Mateus também? Por isso que era tão importante primeiro estudar Mateus, estudar vários livros que a gente já estudou para depois chegar no Apocalipse, para a gente poder entender. Quando a gente estudou lá a parábola do cordeiro, que até teve aquele louvor que eu mandei para vocês, né? Eu quero as bodas do cordeiro, eu prefiro as bodas do cordeiro.
Então, quando a gente estudou lá, a gente viu que eles começaram a chamar as pessoas, né? Porque os convidados não aceitaram participar da bolda, então foram chamar outras pessoas. E dentre essas pessoas que entraram ali, teve uma que não estava com as vestes apropriada. Lembra que teve esse, né? Que não estava com as vestes apropriadas. E aí ele foi expulso e foi jogado onde tem choro e ranger de dentes. Então, olha só. Todos são convidados a aceitar Jesus como seu único Senhor e Salvador, né? E esse homem, quando ele foi ali confrontado, né? Porque ali naquela parábola mostra que ele foi confrontado, porque que ele não estava com as vestes apropriadas naquele lugar. E aquele homem, ele se calou. Por que aquele homem se calou? Porque ele não podia nem contestar, ele não podia dizer que não foi avisado. Porque com certeza ele foi avisado, mas mesmo assim ele não se preparou. Ele não estava com as vestes apropriadas para aquele momento. E as vestes falam sobre a santificação. Como ele não estava pronto, ele foi expulso das bodas do Cordeiro. E aí ele foi para o lugar onde há choro e ranger de dentes. Lembra, gente, que Jesus, ele fala, ele deixa bem claro, eu sou a videira verdadeira, meu pai é o agricultor, e todo aquele que está em mim, meu pai limpa. Então todos estamos sujos, mas todos podemos ser purificados através de Jesus, se estivermos enxertados na videira, né? O pai limpa, através de Jesus nós podemos ser limpos, purificados e podemos estar com as vestes limpas, para a gente poder fazer parte, estar presente nas bodas do Cordeiro. As bodas não é o casamento de Cristo com a igreja? Nós pertencemos ao corpo, à igreja. Mas aquele que não estiver com as vestes apropriadas não vai poder participar. Ele vai ser expulso, certo? Então, cabe a gente ficar julgando as pessoas, né? Quando você vê uma pessoa que é cristã, mas ela não cumpre com princípios. Ela, por exemplo, faz dívidas e não paga. Ela fala mal de todo mundo. Ela não aceita que o Espírito Santo a convença do pecado. Adianta você ficar julgando? Não, gente, porque Deus é amor, mas Deus é justiça. Deus é justiça. Então, o que a gente pode fazer é orar pela pessoa, né? Para que o Espírito Santo a convença, para que ela queira ser convencida e ser transformada. Do mais, a gente não pode fazer, a gente nem precisa julgar, não cabe isso a nós. Né? Porque a justiça de Deus virá sobre a terra. E nós que estamos aqui se aprofundando na palavra, nós queremos o que é acessar esse maná escondido. Nós queremos estar com as vestes apropriadas para quando acontecer as bodas do Cordeiro. Nós queremos participar desse corpo, nós queremos ser a igreja, queremos ser a noiva de Cristo, para que Ele possa vir nos buscar, para que Ele possa nos arrebatar. Certo? Eu creio. Eu espero que você também creia. Em nome de Jesus.